eu me interessei por meditação na adolescência, assim. E engraçado, porque eu não sei exatamente qual foi o motivo. Eu acho que foi uma curiosidade. Foi Uhum, alguma coisa que eu ouvia dizer, assim, sobre meditação. Eu não lembro exatamente qual foi o motivo. Não tem um motivo muito específico, como uhum, muita gente às vezes vai para meditação. Ah, tô muito ansioso, ou alguma coisa do tipo. Não foi o meu caso. Foi mais por curiosidade mesmo. uhum, E aí eu fui a partir do que eu conhecia, que era muito pouco na época, que era uhum, aquela ideia de sentar em meditação e ficar sentado em silêncio. E aí foi que eu comecei as minhas práticas meditativas, assim, nessa época eu tinha, se eu não me engano, uns 16 anos, mais ou menos. E eu lembro que eu meditava no meu quarto, atrás da porta do quarto, assim, que era o espaço onde tinha entre o guarda-roupa e a porta. Eu aham, colocava uma almofadinha ali e ficava sentado em silêncio. E foi ali que eu comecei, de fato, assim, e mais pra frente, quando eu estava na faculdade, me interessei pelo yoga. Obviamente que esse caminho não foi um caminho contínuo, né? Eu não fiz uma prática, comecei a meditar e fiquei praticando continuamente, né? Teve uhum, períodos em que eu me interessava em meditar, períodos que a vida demandava outras coisas, principalmente na faculdade e tal. E aí eu voltei a me interessar quando eu comecei a praticar yoga. E aí minha primeira professora de yoga foi uma grande inspiração para mim, tanto que me tornei professor de yoga pelo incentivo dela, assim, eu agradeço muito o fato de ter conhecido as práticas de yoga com ela. E foi quando eu comecei a, de fato, a entrar um pouco mais nessa jornada meditativa, porque uhum, as aulas já conduziam, né, para esse caminho. E aí a minha experiência foi ficando cada vez mais íntima, né, da meditação, até hoje, assim. Nessa mesma ideia, né, de idas e aham, vindas, né, de períodos que achava mais fácil, períodos que achava mais difícil, mas foi dessa forma que eu me aproximei das práticas legal. meditativas e contemplativas. Eu acho que o primeiro desafio, assim, e deve ser uma coisa que nesses 100 episódios que você entrevistou, muitas das pessoas devem ter falado isso, Aham, que é o desafio de você sentar e se aquietar, né? De uhum, achar que a mente fica muito agitada. É o desafio de talvez não entender muito bem o que é meditação logo no começo e achar que a gente precisa sentar e parar de pensar. E aí, uhum, o corpo começa a ficar incomodado, de ficar parado, a mente começa a ficar muito agitada. Então, acho que o primeiro desafio é esse. É como se fosse, sei lá, pegar uma analogia de surfar, que para você primeiro ir lá para o fundo, você precisa passar pela arrebentação, né? Eu acho que o uhum, começo da meditação ele é um pouco isso, assim, né? A gente entender que essa turbulência inicial ela faz parte. Foi meu primeiro desafio. Mas eu acho que uma coisa também que eu vejo e o que eu percebi comigo, e eu percebo com os meus alunos também, é a constância. Eu acho que é difícil de manter uma rotina, assim, um horário específico ou práticas semanais que se você não puder fazer diariamente, mas que ter uma constância, né? A gente uhum, é muito inconstante, assim, e eu fui muito inconstante durante muito tempo, e acho que esse é um grande desafio também, porque isso impede a gente de avançar em algumas percepções que podem ser um pouquinho mais profundas e que requerem uhum, esse lugar de mais de dedicação. E acho que um terceiro ponto, eu me senti um pouco perdido na época, uhum, assim, porque eu não sabia que se o que eu estava fazendo estava certo, se estava errado, se tinha um caminho. E aí essa sensação de não saber o que está fazendo também eu acho que me atrapalhava um pouco. Hoje em uhum, dia eu tenho um pouco mais de clareza do que eu espero quando eu sento para meditar ou vou fazer alguma prática meditativa, então isso também já dá uma pacificada, assim, né? Tipo, uhum, a gente vai com muita expectativa, talvez, né, para meditação. E aí é um lugar de apaziguar, talvez, essas expectativas. aham, Então, dar uma sim, pacificada nisso. Acho que foram três desafios, assim, que acho que grande parte das pessoas enfrenta, e que uhum, é natural e que é normal, faz parte do processo, a gente lida com isso. sim.
E aí, hoje em dia, assim, uma percepção que eu tenho é que eu não coloco mais a prática nesse lugar de se ela foi boa, se foi ruim, se tá certo, se tá errado, porque a gente ressignifica isso, a gente entende que, tipo, Uhum. poxa, hoje eu acordei e eu tô me sentindo assim, aconteceu alguma coisa na minha vida, e isso vai se refletir na forma como eu vou sentar em meditação, ou vou perceber Uhum. o meu corpo. Então, esses desafios, naturalmente, eles vão aparecer, mas eles não fazem mais parte de um empecilho, né? De alguma coisa que dificulta a meditação. É parte do que está sendo percebido, né? A gente se fortalece numa sanga, né? Numa Uhum. comunidade. Isso é um conceito bastante importante para a gente de aprender também que a gente não está separado de nada. E quando a gente está num grupo, né? Nessa trama de um apoio mútuo, as coisas se facilitam também, né? Porque a gente É, tem suporte e a gente dá suporte, né? Ao mesmo tempo que a gente é suportado por esse grupo, eu vou ali, eu mantenho meu compromisso, eu tô ali com aquelas pessoas, eu também sou suporte para esse grupo, porque aí as pessoas falam, não, o Shantiran vai estar lá, eu preciso comparecer também, que tem um compromisso com ele, 6 horas da manhã, uhum, vamos lá, uhum, e é isso, eu acho que a é, gente a gente aprende muito e tem muitos benefícios quando a gente se coloca nessa coletividade, né? Quando a é, gente está no grupo, a gente se une e usa dessa força do grupo, né? Eu acho que se eu exatamente. tivesse no Chile sozinho, numa água de gelo, seria muito difícil. Mas se eu tô com um grupo, eu falo, não, vamos lá, vamos ter essa experiência, Exatamente, vamos junto. exatamente. É bem assim, é bem assim. Por isso que é importante os grupos, as comunidades, os grandes mestres, os grandes meditantes viveram por muito tempo em comunidades, em Uhum. grupos, né? Até que o momento eles criaram os próprios grupos e eles não vivem sozinhos o tempo todo, né? Eles se apoiam, apoiam o grupo e o grupo os apoia também, né? Bacana essa Sim. experiência. E é uma tradição que, se a gente está falando da tradição do yoga, mas não só do Uhum, budismo, qualquer tradição que seja, que proponha práticas meditativas, ela só continua e chega para a gente nos dias de hoje porque isso tem uma transmissão, né, de uma é, sucessão de mestre para discípulo, de professores, professoras que transmitem esse conhecimento, porque a gente está justamente nessa trama, né? Então, se a gente está falando aqui hoje sobre meditação nesse podcast, é porque grupos de pessoas passaram isso adiante, incentivaram que a gente chegasse aqui, né, uhum, praticasse e pudesse falar sobre isso. Então, a exatamente. gente não pode ter dúvida sobre como a comunidade ela é fundamental para a gente, né? A gente pensa nesse lugar da meditação também como um lugar isolado. Isso também eu acho que fica no imaginário, no nosso imaginário e tal. Uhum. Mas é importante pensar na meditação também como coletividade, né? Como grupo. Exatamente isso. Até que uma prática de yoga raramente é individual, né? Geralmente é em grupo, né? Eu Pois confesso é. que eu tentei individual, tá? Mas não foi muito, porque faltou alguma coisa, e faltou justamente o grupo. Quando eu participava em grupo, a gente fluía muito mais. A minha esposa tá aqui, que tá no suporte também. Então a gente, Uhum. nossa, a gente ia, tava muito mais comprometida. Aí veio pandemia, a gente começou a fazer mais individual. Já não foi a mesma coisa, assim, já não fluiu da mesma forma. Pô, que interessante isso, né? Uhum. É, Legal. eu percebo que flui melhor para mim também quando eu tô Sim, então tá numa em grupo. prática em grupo.